Sejam bem-vindos à Rede Pedagógica, a maior rede de educadores da América Latina. Começa agora a nossa programação de hoje na quinta semana Rede Pedagógica, Educação e Emoção. A maior e melhor formação para educadores. 100% gratuita e com certificado de 120 horas. Vamos chegar! Olha, gente, hoje eu tô aqui representando a Mônica, que não saiu dos contos de fadas, mas vamos combinar, né? Ela é a dona da rua, uma personagem que de fato está nos corações de todas as crianças, jovens, adultos e idosos, não é verdade? Não apenas no Brasil, mas também no mundo. Uma turminha que tem tudo a ver com o nosso trabalho, não é? Enquanto professor, enquanto educador. Faz parte da nossa história, faz parte da nossa vida. E também é muito apropriado que utilizemos esses personagens da Turma da Mônica para que trabalhemos com as nossas crianças e jovens o nosso tema dessa formação, o desenvolvimento de competências socioemocionais. Eu tenho certeza que você, educador que está comigo aqui agora ao vivo, a partir dessa minha sugestão, já tá cheio, de ideias, de trabalhos que pode fazer com os personagens da Turma da Mônica para trabalhar as competências que estão elencadas na Base Nacional Comum Curricular. E eu vou querer muito ouvir as ideias de vocês ou quem sabe até os projetos que já foram realizados nesse sentido. Vamos chegar. Está só começando a programação de hoje aqui. Quinta semana, Rede Pedagógica, Educação e Emoção. Aproveita, que tá só no comecinho, clica no aviãozinho e manda essa live para os seus colegas, principalmente aqueles que você sabe que se interessam por esse tema ou porque também são professores, trabalham na área de educação. Eu recomendo também o conteúdo da Rede Pedagógica para pais e mães que participam ativamente do processo de escolarização e também do desenvolvimento dos seus filhos, né? E claro, gente, não apenas filhos, né? Também familiares, porque a gente sabe que em muitas famílias, outros familiares participam ativamente desse processo, não é verdade? Que bom que vocês estão aqui com a gente hoje. Olha, já estaremos ao vivo com Doutor Lino de Macedo. Como eu já disse para vocês, e não é a primeira vez que Lino participa aqui conosco, ele é o maior especialista em desenvolvimento infantil no Brasil, é isso mesmo. Principalmente no que diz respeito às pesquisas de Jean Piaget. Tenho certeza que você, se é estudante de pedagogia, licenciatura ou ainda pedagogo, educador, conhece, não é verdade, a pesquisa de Jean Piaget em relação ao desenvolvimento infantil. E nós estaremos aqui com o Lino para o mini curso Educação e Emoção, onde nós vamos falar do desenvolvimento das competências gerais, competências socioemocionais no nosso trabalho, para a gente poder incluir as competências da BNCC nos nossos planos de aula, nos nossos projetos, de forma efetiva e de forma responsável. Estou adorando todos os feedbacks que vocês estão enviando aqui na Rede Pedagógica todos os dias. São milhares de mensagens, vocês estão quebrando a internet. Tantos educadores juntos em busca de formação continuada. Já estamos aqui na live o professor Lino. Olá, professor, tudo bem? Olá, tudo bem com você, Érica? Como é que tá a vida? Tudo bem. E, professora, a Érica não pôde vir hoje não, olha só. Vim eu mesma, a Mônica. Olha, que beleza, Mônica! Eu trouxe aqui o Sansão. Maravilha! É só uma brincadeira. Que bom revê-lo aqui na Rede Pedagógica. A gente tem todos os dias, durante a semana Rede Pedagógica, um tema motivacional. Estamos trabalhando principalmente os contos de fadas. A Mônica não é personagem dos contos de fadas, mas vamos combinar, né, Lino? Ela é a dona da rua, né?
É a dona da rua, sem dúvida. E com muito mérito. É Viu, verdade. E ela Érica? vai participar com a gente hoje. Então, hoje eu estou aqui caracterizada para participar com você. Mais uma vez, muito obrigada, professor, por você estar aqui conosco, por dividir aqui com a gente nesse espaço de formação, nesse espaço de construção coletiva do conhecimento, espaço colaborativo que é a rede pedagógica, todo o seu conhecimento, a sua experiência. O nosso muito obrigada. Obrigado a você. Então, muito boa noite a todos. E eu quero mais uma vez desejar um feliz 2021 para todos nós. Tomara que a gente tenha um novo ano, quem sabe, melhor, mais auspicioso, mais próximo em todos os sentidos do que nós tivemos no ano passado. Tomara que a gente aprenda com os desafios do ano passado, no contexto da pandemia. Tomara que o reencontro dos professores com seus alunos, dos gestores, com os seus colegas, no contexto da escola, seja um retorno ótimo e que tudo corra bem. Eu estou muito confiante aí na chegada da vacina, na proteção coletiva das pessoas e acho que a gente vai poder ter um ano, quem sabe, melhor do que o ano passado, juntando a experiência do ano passado com a dos anos anteriores e prometendo, quem sabe, um ano bem, bem bom para todos nós, né? Isso que a gente deseja. Olha só que coisa boa, bom professor ouvir de você assim palavras de esperança, de otimismo, né? A gente precisa muito disso nesse momento. Precisamos sim. Aliás, isso tem a ver com o nosso tema, né? Que é o desenvolvimento socioemocional. E eu gostaria, se você me permite, já que você citou que eu sou um professor de psicologia do desenvolvimento, que você me permitisse falar um pouquinho sobre desenvolvimento e aprendizagem e direitos de aprendizagem do desenvolvimento, para a gente depois falar mais sobre o desenvolvimento e a aprendizagem na área socioemocional. Então, gente, é o seguinte, né? Por que na BNCC infantil se fala de forma muito correta em direitos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças? E eu gostaria de comentar que, na perspectiva das crianças, sobretudo das crianças pequenas e dos jovens também, direito corresponde à necessidade, ou seja, as crianças e jovens têm direitos porque eles têm necessidade de se desenvolverem, de aprenderem, né? E por que eu digo isso? Porque, na perspectiva dos adultos, geralmente, direito está associado com deveres, com responsabilidades, né? Com valores. Então, no caso das crianças, o direito está associado à necessidade, e necessidade de aprendizagem e desenvolvimento. Aí, se vocês me permitem, eu gostaria de falar rapidamente por que aprendizagem e desenvolvimento são termos complementares. Por que um não substitui o outro, mas eles se complementam qual faces de uma mesma moeda. Aprendizagem quer dizer aquisição, quer dizer domínio. Quem aprende, aprende algo que passa a fazer parte dele e, graças a isso, ele pode interagir com o mundo, ele pode fazer coisas, ele pode pensar coisas. Então, aprendizagem tem a ver com aquisição, com aumentar, conhecer mais, aumentar aquilo que a gente sabe, melhorar aquilo que a gente sabe. Isso quer dizer aprendizagem. E desenvolvimento tem a ver com transformação. E transformação do quê, né, gente? Olha que interessante esse desafio. Desenvolver significa trocar o conhecido pelo desconhecido. E em trocando ou integrando o conhecido ao desconhecido, a criança se transforma, se desenvolve. Falando de um outro modo, né? Vejam vocês, uma criança pequenininha no primeiro ano de vida, nos primeiros 18 meses de vida, ela é muito habilidosa, por exemplo, no engatinhar. Ela faz isso muito bem, com muita destreza e com muita habilidade mesmo. Só que
faz parte do processo do desenvolvimento, faz parte dos desafios do segundo e a vida toda, o caminhar, o ficar de pé, o andar, o correr, o pular, o saltar, o dançar, o chutar bola, o subir escadas, o subir... Enfim, então, ela troca o conhecido, engatinhar, o que ela tem bem já dominado, desenvolvido, pelo desconhecido. Por isso que, então, o desenvolvimento implica uma transformação, uma mudança de nível. É claro que o engatinhar tem a ver com o andar, né? Tem a ver com o correr, tem a ver com o pular, o saltar. Só que quem aprende, quem desenvolve o esquema de ficar em pé, de olhar o mundo com os olhos longe, né, vendo muito, ele tem outros recursos. Só para dar mais um exemplo, né? A criança pequenininha, ela é muito boa na percepção, na relação com o mundo pelos órgãos do sentido, ela é boa para cheirar, para tocar, para ver, para ouvir, etc. E qual é o segundo grande desafio e altamente transformador a partir do segundo ano de vida, ou para muitas crianças, é o falar, né? É o comunicar-se através da fala, através de linguagens corporais, e graças a isso poder compartilhar com os outros, com as outras pessoas, consigo mesmo, aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando. Então, desenvolver é transformar, no sentido de fazer com que o conhecido possa se integrar, possa se ajustar ao desconhecido, mas um desconhecido que agrega conhecimento, né? E aprender significa adquirir, significa tornar-se mais rico, seja na perspectiva do corpo, do pensamento, dos sentimentos, da vida social, etc. Aí, eu gostaria, se vocês me permitem, falar um pouquinho do socioemocional, né? E por que educação rima com emoção, né? Claro. Porque a educação, na verdade, as crianças nascem filhas do mundo. É claro que elas nascem com uma raça, com um sexo no sentido biológico, elas nascem com uma constituição física, etc., com recursos, que são recursos da nossa espécie, que são recursos da sua herança genética, etc. Mas, do ponto de vista social e emocional, daqui a pouco eu falo melhor sobre isso, ela nasce filha do mundo. Tanto assim que uma criança, por exemplo, chinesa, se ela for educada, se ela for criada no Brasil, ela terá traços orientais, uma pele oriental, né? Mas ela será uma brasileira no sentido de valores, de hábitos, de repertório cultural, de formas de ver o mundo, etc., porque ela foi criada no mundo social. Ela terá uma língua que, nesse caso, pode não ser o chinês, mas será o português. Enfim, as crianças nascem para o mundo, filhas do mundo, e elas se socializam e se educam para uma determinada cultura, uma determinada forma de pensar o mundo, quem sabe uma religião, se educa nos hábitos da família, da sua sociedade, né? Isso é maravilhoso, porque aquilo que é do mundo agora tem um recorte sociocultural. O mesmo a gente pode dizer das emoções, né? A criança nasce com tendências. Certos autores dizem temperamento. Tem crianças que são mais caladinhas, mais sensíveis, choram mais, são mais... são diferentes de outras crianças que são mais faladeiras, mais ativas, que têm mais sensibilidade às interações. A gente nasce com tendência, né? O amor, o ódio, a raiva,
né? A necessidade de se proteger, a necessidade de atacar no bom sentido, né? Porque viver tem muito a ver com luta e fuga, tem muito a ver com se aproximar, tem muito a ver com se defender, com se afastar. Então, essas tendências emocionais que dão colorido, né, à relação da criança com o mundo, que dão colorido às suas experiências, né, sejam elas positivas ou negativas, elas nascem como tendência e faz parte da cultura, né, educar emocionalmente a criança para que ela possa, por exemplo, mesmo que ela seja medrosa, para que ela possa ter menos medo no sentido físico, mas possa, pouco a pouco, né, pensar o medo como algo que protege, aprender, dominar vocabulários relativos ao medo. Dizer, eu tenho medo, estou me sentindo ameaçado, tenho medo de fazer tal coisa. Ou que ela possa... Né, a linguagem do sentimento é maravilhosa, né? A linguagem do amor, do afeto, do respeito, do agradecimento, né? A linguagem das relações sociais, graças às quais nós podemos compartilhar com os colegas, as crianças compartilham com outras crianças, com seus pais, com seus professores. Então, a linguagem, graças a esse processo de educação, nós nos socializamos. Graças ao processo educacional, nós nos socializamos. O processo educacional é proporcionado pela família, pela escola, pela vizinhança, pela cidade, né? Pelo país, pela nossa língua, pelos nossos valores, etc. Então, nós nos socializamos no sentido, nos tornamos brasileiros, nos tornamos filhos de um país, de um continente, e pouco a pouco, se nós nascemos para o mundo, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, nós também voltamos para o mundo, né? Somos capazes de manter relações com outras pessoas, entender diferenças culturais, sociais, emocionais. Então, é muito importante que a gente aprenda, né? E que as crianças aprendam num contexto de gestão de conflitos, enfrentamento de problemas, quem sabe diferenças, né? Porque quando as crianças se relacionam umas com as outras, quando os adultos, por exemplo, lhe pedem coisas, a mãe fala, está na hora de almoçar, está na hora de parar de brincar e escovar os dentes, trocar de roupa para ir para a escola, etc. A criança, na verdade, ela é tolhida. Ela estava brincando, estava gostando da brincadeira, mas ela precisa aprender pouco a pouco como fazer gestão de espaço, de tempo, das relações com outras pessoas. Ela precisa se desenvolver no sentido de uma socialização que enfrenta, lida, que cuida, que cultiva relações fraternas, relações de cooperação, relações de amizade, relações de convivência, né? Porque, na verdade, essa é uma tarefa da escola, né, gente? Quer dizer, a escola ensina convivência, a família ensina convivência, o viver junto, o viver com, e ensina conteúdos, ensina formas de pensar, ensina conhecimentos, né? Graças a isso, a criança tem, na escola, adultos que são os gestores, que são os professores, que são os profissionais que cuidam da escola, e graças a essa convivência com eles, graças ao modo como eles lidam com as crianças, conversam com elas, como eles recebem essas crianças, como eles... igual, por exemplo, nós estamos num começo de ano em que muitas escolas vão receber as crianças de volta, pelo menos alguns dias por semana. Como é que os professores vão acolher essas crianças? Como é que eles vão conversar com elas
sobre o ano que passou, dificuldades que eventualmente elas encontraram, alegrias que elas tiveram, eventualmente sofrimento, porque muitas crianças, os pais perderam o emprego, tiveram que trabalhar, outros tiveram que trabalhar dobrado, né? Algumas crianças perderam familiares queridos, seus avós, quem sabe, às vezes até o próprio pai ou a mãe, então elas sofreram também. Mesmo que diretamente elas sejam menos vítimas do vírus, indiretamente e doidamente, né? Elas puderam ter experiências negativas e também experiências positivas, conviver mais com os irmãos, com os pais, ter uma casa mais por conta delas e tudo mais. Isso é maravilhoso, né? Então, como é que os professores acolhem essas crianças, né, os seus alunos, né? Como é que eles conversam, como é que eles escutam, observam essas experiências positivas, negativas, essas experiências que elas tiveram nesse ano de longe da escola, longe no sentido físico. E eu espero, muitas crianças tiveram a felicidade de ter um contato graças à cultura digital, aos recursos, né, de comunicação à distância, como é o nosso caso agora. Eu estou podendo falar para vocês, né, da minha casa, e vocês, na casa de vocês, poderem me ouvir, poderem pensar, e a gente compartilhar esse tema tão interessante, que é como se educar para viver em sociedade, uma sociedade que tem regras, que tem costumes, que tem valores, que tem atitudes, que tem uma língua, que tem religiões, que tem... Enfim, tem muitas coisas que nós precisamos, pouco a pouco, ir desenvolvendo, aprendendo, para que a gente se torne um membro dessa sociedade. Para que a gente possa, pouco a pouco, né, e na medida em que cresce, se tornar um adulto que faz as coisas que se espera de um adulto, que trabalhe, que tenha filhos, que tenha amigos, que seja capaz de cuidar de si mesmo, que tenha autonomia, e assim vai num ciclo de vida até o nosso envelhecimento e a nossa morte, né? E isso que é o lindo, né? E a gente poder, né? Eu confesso para vocês, por exemplo, eu demorei muito para desenvolver repertório emocional, né? Porque, como uma pessoa já velha, na minha família era muito querida, muito linda, mas aquela ideia de que você tinha que aprender a conter as emoções. Certas coisas você não falava, certas coisas você vivia com o corpo, mas você não podia expressar verbalmente, compartilhar sentimentos, porque isso era tido como, enfim, as pessoas mais velhas sabem do que eu estou dizendo. E as crianças precisam, né? Nós temos direito de aprender um repertório emocional. Nós temos direito e temos necessidade, portanto, né, de traduzirmos um sentimento, uma emoção, pode ela ser positiva ou negativa, em palavras que comunicam para o outro um sentimento, uma gestualidade que expressa para si mesmo e para o outro um sentimento, qualquer que seja ele, para que o outro, inclusive, possa compartilhar, concordar, discordar, acolher, né? Isso é maravilhoso, né? Eu gosto muito dos direitos de aprendizagem propostos pela BNCC infantil, né, os 6 direitos de aprendizagem. O conviver, né? Como é que a criança aprende a conviver? Em primeiro lugar, conviver consigo mesmo, com o seu corpo, com as suas questões físicas ou neurológicas, com aquilo que lhe caracteriza como ser humano. Dificuldades, enfim. Como é que ela convive com os objetos, como é que ela convive com a sua casa, com os seus amiguinhos e com os adultos, né? Eu sempre gosto de lembrar, né, o quanto as crianças se espelham nos adultos
né? Muito bom. Nós que vamos ficando mais velhos, às vezes a gente descobre, né, toma consciência de que às vezes a gente até aprendeu, imita, aprendeu a repetir comportamentos que a gente nem mesmo aprovava nos nossos pais ou nos nossos Verdade. professores, né? E ali, no entanto, a gente repete, porque os adultos são referência para as crianças, né? As crianças precisam ter adultos confiáveis, adultos de quem elas podem esperar proteção, carinho, alimento, cuidados de higiene, porque elas não dão conta de fazer isso no começo. E os jovens também, eles têm autonomia para muitas coisas, mas um jovem de 13, 14, 15 anos, ele está buscando a independência, ele está buscando seus pares, ele está buscando uma identidade social, sexual, etc., mas eles ainda dependem dos seus pais, eles contam com seus pais. Muitas vezes até debatendo, discutindo, criticando, muitas vezes até de um modo que crie problemas, mas eles precisam dos pais, né? Isso é maravilhoso, né? Então, o conviver, o brincar, né, gente? O brincar depois do jogar, né? A Érica tá mostrando a Mônica aí, não é mesmo? Então, olha que coisa maravilhosa, você, através de contar uma história, mostrar um objeto, um brinquedo, um personagem, né? Porque a Mônica, por exemplo, é um personagem que as crianças gostam, que as crianças escutam, veem narrativas dela na televisão, acompanham, tem livros infantis, tem histórias e mais histórias, e elas gostam disso. Elas gostam disso, né? Eu me lembro, Érica, que meus filhos, quando criança, eles estudaram numa escola, sabe como é que ela se chamava? Escolinha da Mônica. Escolinha da Mônica. Que amor! E, de fato, os personagens, eles têm muita vida, né, professor? Sim. Tem personalidades diferentes, né? O Maurício de Souza é, de fato, um gênio, né, gente? Sem dúvida. Muito heterogênea, na verdade, Lino. Ele traz personagens com personalidades diferentes, com realidades sociais e econômicas diferentes. A gente tem o Chico Bento, né, que representa mais a área rural. A turminha é o núcleo central na área urbana, mora no bairro do Limoeiro. E ao longo, né, também de toda essa história que a Maurício de Souza Produções construiu assim de forma magnífica, ele foi apresentando personagens que refletem exatamente a diversidade da sala de aula. Quando você falou aí de gestão de conflitos, eu senti a Mônica super representada, Lino, porque olha, quando o Cebolinha dá um nó na orelha desse coelho, porque ela fica brava, não fica? Claro. E as crianças têm o direito de ficarem bravas também, não é verdade? Claro que sim, claro que sim. As crianças têm o direito de expressarem seus sentimentos. Por exemplo, ninguém gosta de ter a orelha grande, mas para escutar, não para ser torcida, né? Para poder deixar que os sons do mundo entrem dentro desses ouvidos grandões, né? Mas não para ser amarrada, não para ser, portanto, impedido, né? Então, e muitas vezes nós achamos que as crianças só podem expressar sentimentos positivos, só podem ser boazinhas e tal, e elas têm que engolir, por exemplo, certas raivinhas que elas têm, certas tristeza, certa dor, né? Hoje, por exemplo, felizmente, as crianças têm uma vida... Veja, há alguns anos atrás, é duro falar isso, metade das crianças morriam antes dos 7 anos, não muito tempo atrás, antes das vacinas, do antibiótico e do desenvolvimento da medicina, metade das crianças não chegavam nos 7 anos. Elas morriam antes porque a medicina, o sistema de saúde não tinha recursos de cuidar das crianças. Hoje,
felizmente, né, a mortalidade infantil é cada vez menor. Hoje, cada vez mais criança, não importa a sua condição, até neurológica, física, a sua condição social, as crianças estão ganhando proteção no âmbito da saúde, no âmbito da escola, no âmbito da casa, e elas estão tendo direito à vida, como todo ser vivo. O ser vivo, por definição, tem direito à vida. Verdade. Né? E felizmente... Pois não, pode falar, Henrique. Então, muito importante reconhecer isso, professor. Essa sua fala é de extrema relevância. Até porque a gente sabe que até bem pouco tempo, né? Talvez não no nosso tempo, mas foi ontem, gente. As crianças elas eram tratadas como adultos. E exatamente. Olha, quando eu falo eram tratadas como adultos, hoje a gente tem que rever não apenas o tratamento dado às crianças, mas a gente precisa rever o tratamento dado aos adultos também. Perfeito. Porque adultos também somos a todo momento, e nesse aspecto a gente pode dizer até que há uma diferença de gênero, né, professor? Sim, sem dúvida. São das emoções, como se nós adultos não pudéssemos sentir raiva, medo. E no que diz respeito a gênero, a gente sabe também que as mulheres geralmente são apontadas como sensíveis, emotivas demais, enquanto que os homens, eles são cobrados pela sociedade uma postura sempre imune às emoções, não é verdade? Você pode falar um pouco sobre isso, professor? Então, concepção? Então, olha, tem um autor que eu tenho lido e gosto dele, que é o Erik Erikson, que ele tem toda uma proposta de desenvolvimento emocional num contexto psicossocial. Ou seja, a criança tem as suas tendências instintivas, as suas tendências naturais, mas ela aprende a conviver, ela aprende a melhorar, ela aprende a equilibrar as suas emoções, vivendo com as pessoas, compartilhando, etc. E o Erikson, olha que interessante, ele fala assim, a mulher, né, a mulher enquanto ser humano, ela é um ser inclusivo, receptivo, mas não no sentido passivo, mas inclusivo porque ela inclui. E o homem, enquanto metáfora do ser vivo, ele é intrusivo. Ele é intrusivo no sentido de que ele entra, né? Isso tem a ver com os órgãos sexuais, um que inclui, né? E outro que... A boca, por exemplo, ela é inclusiva, porque você põe coisas pela boca, e intrusiva, porque as crianças... o morder é uma forma de defesa, né? As crianças, quando estão se sentindo impedidas, estão com raiva e tal, elas mordem. E tem crianças que mordem mesmo. A Mônica bate. A Mônica, quando ela está contra bate. Então, sem dúvida. E o que eu acho bacana disso, né, é o seguinte: como é que nós adultos, pais, professores, aproveitamos essas expressões socioemocionais, a raiva, o medo, a solidão, né, o medo de ficar sozinho, o medo do pai não arrumar emprego, dele não sarar, eventualmente, se ele ficou doente, o medo de não poder voltar para a escola. Veja, porque o tempo para a criança é diferente para nós adultos, né? Para ela, às vezes, ela pode criar uma fantasia de que ela não vai voltar mais para a escola. Ela gostava tanto da escola, dependia tanto, gostava tanto dos seus colegas, dos seus professores, muitas crianças dependem da alimentação oferecida na escola. E nesse contexto de imprevisibilidade, como nós estamos vivendo, imprevisibilidade no sentido, não se sabe quando, né, essas restrições vão poder terminar graças a medicamentos ou vacinas, etc. Né? Então, é interessante a gente observar, elas têm direito de ficar com medo, de sofrerem, de acharem que não vão poder voltar na escola. Então, como é que você conversa com elas, permite que elas possam expressar esses sentimentos? Como é que você compartilha com ela
coisa, fala numa linguagem, né? Porque o que eu acho bonito é que, tal como a natureza é colorida, né? Você tem vegetais verde, amarelo, vermelho, rosa, branco, preto, né? Você tem a natureza é colorida, né? E tem todo um sentido de alimentação isso, de contato com o sol, com os animais, porque muitas plantas dependem dos animais para fecundarem, para se frutificarem, etc, etc. Então, a natureza é colorida. E para mim, um correspondente do colorido da natureza é o colorido afetivo, é o colorido social, é a diversidade de expressão de sentimentos, a diversidade do... Né? É claro que muitas vezes a gente gosta, a gente tem simpatia pelo igual, mas nós temos que aprender a conviver com o colorido social, né? O colorido afetivo. E fazer uma leitura disso, saber fazer uma observação e saber dizer palavras e encontrar e aprender formas, né? Por isso que, para mim, eu gostei desse binômio que vocês propuseram para essa semana pedagógica, que é emoção e educação, porque, de fato, emoção tem a ver com socialização, tem a ver com esse colorido, né? Essa diversidade de formas de expressão sociais, culturais, religiosas, de gostos, de times, de futebol, de não sei o quê, de expressões das mais diversas, e o colorido emocional, né? Que a gente pode lidar de muitas formas, compartilhar de muitas formas, em muitos níveis, em muitos graus e cultivar a melhor proporção. Isso é fundamental, né? Como é que você expressa de um modo até carinhoso, eu diria, que você está chateado com alguém, está decepcionado com alguém? Porque se você sabe expressar só de um jeito bruto, quem sabe, um jeito que prejudica ao outro e, sobretudo, a você mesmo, você está muito limitado. Se você tem modos, né, de, sinceramente, dizer para o outro de uma forma que não seja destrutiva, coisas que às vezes até são difíceis, né? O colorido da vida é esse. Você tem nascimento, morte, doença, saúde, alegria, tristeza. E é esse colorido das expressões humanas que é fundamental, né? E as crianças têm direito de aprenderem isso, de adquirirem formas, de expressarem isso, de compartilharem isso, né? De conviverem com isso, né? E de explorar isso, porque, igual você falou, você quer coisa mais maravilhosa do que a exploração, entendendo por explorar a experiência de você conviver, por exemplo, com uma história, graças aos contos de fadas, por exemplo, ou personagens como esses criados pelo Maurício de Souza. É maravilhoso isso, né? Nós temos esses recursos, e eu não sei o quanto que nós, muitas vezes, recorremos a eles para fazer disso, né, uma educação sentimental, uma educação social, até porque uma boa educação social e emocional permite uma boa aquisição de conteúdos cognitivos, para dizer o seguinte, conteúdos educacionais, no sentido de matemática, língua portuguesa, etc. Não se trata de substituir, mas de você, em desenvolvendo você também se abre para o outro e vice-versa. Por exemplo, saber discutir, saber argumentar, saber se beneficiar do argumento do outro, né? Fazer de exemplos, por exemplo, possibilidades de você chegar a alguma conclusão, a uma máxima, né? Tudo isso é maravilhoso. Eu simplesmente amei esse conceito, Lino, que você trouxe. Quem está aqui com a gente também, estamos ao vivo aqui no momento, simultaneamente com quase 4.000 telespectadores e muitas que maravilha.
pessoas, né? Dezenas de milhares de educadores vão assistir esse material que vai ficar gravado. E eu achei show esse conceito, colorido emocional. E eu quero aproveitar, professor, esse momento para fazer um convite para quem está aqui nessa live com a gente. Para a gente fazer um bem bonito aqui da nossa tela, da nossa live, desse nosso encontro com o professor Lino de Macedo, para que vocês possam postar no Instagram, nos stories de vocês, e eu quero todo mundo escrevendo lá, em colorido emocional, para a gente levar esse conceito adiante, para a gente despertar a curiosidade de outras pessoas que se interessam pela educação, para que elas também venham participar dessa formação. Marquem nos stories a Rede Pedagógica em @Rede Pedagógica, professor Lino de Macedo, @Lino de Macedo. Marquem também para que ele veja, né, o quanto que nós, educadores aqui, valorizamos esse trabalho e utilizamos em sala de aula. Marquem @Maurício Araújo Souza, Souza com S, tá, gente? Não tem o D, é @Maurício Araújo Souza, porque Maurício é amigo da rede, ele já participou aqui com a gente e certamente vai participar outras vezes. E como hoje eu tô de Mônica, eu também quero fazer um pedido para que vocês marquem a Mônica Souza. Souza com S, combinado? A filha, né, do Maurício que inspirou essa personagem que hoje é inspiração para todos nós. Faz um print bem bonito. Eu vou mostrar o meu coelho, Lino. E você se Maravilha. E agora você vai sair milhares de fotografias para a gente levar o conceito do colorido emocional adiante. Eu vou pedir licença aos telespectadores, desabilitar os comentários por um instante, para a gente ter esse momentinho aqui de registro do nosso encontro. Maravilha. Gente, print bem bonito. Pronto! Sorria, vocês estão na Rede Pedagógica. Doutor Lino de Macedo aqui com a gente em um super compartilhamento de conhecimento, de sabedoria. Nós estamos chegando ao final desse primeiro encontro com o professor Lino de Macedo, mas tem muito mais ainda na programação da 5ª semana Rede Pedagógica. Já já a gente vai fazer um intervalo, ok? E a gente vai retornar para uma outra live aqui na rede com o professor. Eu vou aguardar as orientações aqui da nossa produção para que eu possa situá-los, ok? Certinho. Mas, Lino, antes da gente terminar esse primeiro momento, Sim. Emocional, você falou do colorido, da natureza, dos alimentos. Aí eu não posso deixar de fazer essa associação. Lembrei de uma personagem também muito querida, né? Que é a amiga da Mônica. Você sabe quem é? Quem que é? Olha só, olha ela aqui. É a Magali. E a Magali, é isso mesmo, olha. Como todo mundo sabe, ela é muito gulosa, sabe? Ela gosta de comer. E como você é doutor, psicólogo, tem muita experiência, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como as emoções, às vezes, elas ficam mascaradas. Porque nós, educadores, precisamos ser observadores, não é verdade? Nem tudo é o que parece. E será que a Magali come demais? Por quê, Lino? Então, a verdade é o seguinte, quer dizer, há um pensamento, ou havia um pensamento muito duro na prática, muito exigente na prática, de que emoções eram para ser contidas, sobretudo emoções negativas. Ora, se a gente vir crianças brincando, por exemplo, elas... A brincadeira é uma prática de liberdade. Quando as crianças brincam, às vezes até elas fazem coisas assim, não tão simpáticas, no sentido elas simulam brigas, etc. É claro que é tudo faz de conta, tudo de brincadeira. Mas conter a emoção fechar-se num grupo, porque vamos pensar um pouquinho, né, gente? A escola do século passado era a escola que escolhia, excluía pessoas diferentes. Então, ela só mantinha
pessoas que tinham condições iguais, condições intelectuais, afetivas, sociais, que tinham um bom comportamento, etc. Felizmente, atualmente, nós temos a escola para todos, a educação inclusiva, né? E a condição para uma escola ser verdadeiramente inclusiva é ela ser colorida, né? Não dá para ser cinza. Olha que coisa bonita, olha que coisa bonita. Né? Você tem o amarelo, você tem o verde, você tem o vermelho, tem olhos grandes, você tem diferentes tipos de cabelo, você tem... Muito gostei dos teus dedoches aí, viu? Maravilha. É para o professor se situar aqui, que isso é muito real, né? A gente Claro. tem o Cebolinha que apresenta, né, de fato, uma dificuldade com a fala. Claro, A gente então, né, que tem muito medo da chuva, né? Perfeito. Então, cuidar da saúde, do corpinho, por conta também das emoções, né? A gente tem a Magali, que come demais, que come muito. A Mônica, que é muito controladora, muito brava. Exatamente. E veja que maravilha, olha a sabedoria do Maurício, né, e da equipe que trabalha com ele. Como é que ele cria uma diversidade de personagens que permitem para todos nós diferentes identificações, não é mesmo? Sobretudo as crianças, porque, de fato, tem hora que a gente tem vontade de comer muito, tem hora que a gente está mais bravo, tem hora que a gente fala muito ou tem dificuldade de falar, tem hora que... Quer dizer, então, como é que você se identifica não só com o tipo, mas com uma diversidade de possibilidades de ser? Ser como pessoa e ser como parte de uma sociedade, parte de um grupo, né? E isso é muito lindo, porque a criança, mesmo que ela não tenha consciência disso que eu estou falando, ela se identifica, né? Ela pouco a pouco, ela vai aprendendo a ver com os olhos desses personagens que expressam diferentes possibilidades nossas, né? Porque a gente não é só alegre, não é só triste, não é só bravo, né? A gente tem diversidade. Olha que bonito esse... Porque, falando de um outro jeito, né, gente? Infelizmente, muitas vezes, a escola e a família quer que a criança seja cinza, ou seja, tenha só um tom de cor, usando a metáfora da cor. Não, a criança é colorida. Nesse sentido, ela tem direito de expressar. Olha que coisa bonita, né? Você tem o vermelho, você tem dois vermelhos, mas um é um vestido, outro é um calção, não sei. Você tem um amarelo camisa, um amarelo vestido. Você tem olhos grandes que veem, né? Olhos grandes que veem o mundo. Né? Olhos grandes que presentificam, né? O estar no mundo, né? Isso é maravilhoso. Adorei. Né? Esse colorido expressa diferentes possibilidades de participação. Por exemplo, a criança participa no mundo, participa na sociedade, participa em casa, participa na escola, participa na cidade de diferentes modos. A criança mais comprometida, ela tem envolvimento, ela pode ter envolvimento, ela pode ter diferentes formas de contribuir, tanto para si mesma quanto para os outros, né? Então, essa abertura nossa para o diferente, o diverso, para o colorido das relações humanas, essa nossa disponibilidade de aprender formas, né? Que não iguais, formas diferenciadas, até porque as pessoas são diferentes. Isso é maravilhoso, porque nos torna seres educados. Nós somos educados porque a gente é educável. E a gente é educável vivendo experiências que nos transformam, que nos permitem aprender algo desconhecido, que nos permitem integrar aquilo que a gente era com novas possibilidades de ser e adquirir conhecimentos, adquirir aprendizagem, adquirir formas de convivência, de estar junto,
né? A escola é isso. Veja, e fazer isso significa você se preparar para um mundo que tem essa diversidade de cores e de possibilidades, né? Isso é maravilhoso. Chuva de cores, chuva de saberes, chuva de compartilhamento de experiências aqui na Rede Pedagógica com o Dr. Lino de Macedo. E se você está gostando dessa transmissão, ainda tem mais, muito mais. Nós vamos fazer, professor, um pequeno intervalo de 10 minutos. Até porque, professor, essa live me deu uma fome, hein? Esse negócio de fome, hein? Quando eu vi a Magali ali, já lembrei que seria bom fazer um lanchinho, hein? Olha, gente, brincadeiras à parte, nós vamos fazer um pequeno intervalo de 10 minutos, combinado? Agora são 19h59, ou seja, 20 horas. Nós retornamos ao vivo às 20h10 para uma segunda live com o professor Lino de Macedo, ok? O professor Lino de Macedo também preparou um material super para vocês. Vocês vão amar. Então, a gente volta em 10 minutos ao vivo aqui no Instagram e no Facebook da rede. Vocês vão poder participar muito mais, ouvir muito mais o professor Lino de Macedo, e também quero vocês participando, enviando perguntas aqui nos comentários, ok? Tudo bem assim, professor? Vamos fazer o intervalo? Tudo bem, beleza, maravilha. E Nos vemos daqui a pouco, então. Muito obrigado por enquanto. Também, quem não aparecer, vai levar cunhada. Vai levar cunhada. Beleza. Estaremos de volta. Até daqui a pouco, professor. Até daqui a pouco. Beleza. Tchau, tchau. É isso mesmo, hein? Recado dado aqui na quinta semana Rede Pedagógica, Educação e Emoção. Nós estamos hoje ao vivo com Lino de Macedo, ele que é livre docente da Universidade de São Paulo, a USP, doutor em psicologia, grande educador, referência, o maior especialista em desenvolvimento infantil do Brasil, conhecido também internacionalmente, é verdade. Ele que se dedica principalmente ao estudo das pesquisas realizadas por Jean Piaget sobre o desenvolvimento da criança. Você não pode ficar de fora desse mini curso Educação e Emoção, que faz parte da maior e melhor formação para educadores. A quinta semana Rede Pedagógica. Chama teus amigos para participar. Ainda dá tempo de se inscrever em www.semanarede.com.br. A gente retorna em 10 minutos, às 20h10, ao vivo no Instagram e no Facebook, novamente com Lino de Macedo. Gente, eu não vou vir na próxima live, não. Alguém aí tem um palpite de quem é que vem para essa live? Porque, olha, eu acho que é alguém que tá merecendo levar umas coelhadas, hein? Deixa nos comentários se você tem alguma ideia de quem seja, ok? Não esquece de fazer teu print lindo dessa live, dessa programação, publicar com a frase, né, com a expressão, com o conceito colorido emocional. Marque @Rede Pedagógica. Marque também o professor Lino de Macedo, @Lino de Macedo. Marque @Maurício Araújo Souza. Atenção, @Maurício Araújo Souza. E também @Mônica Souza. Souza sempre com S. E vamos juntos, não é verdade? Porque juntos nós somos a maior rede de educadores da América Latina. A gente se vê daqui a pouco. Tchau!